Olá, meus irmãos, graça e paz. Presbítero Gregório, trazendo mais um pedacinho do Maná dos Céus. Amados, diletos irmãos, minha última mensagem, ele foi baseado no capítulo 13 de Atos do Apóstolo, até o versículo 12. Hoje eu quero dar continuidade, amados. Gostaria de chamar a vossa atenção para o versículo 13 do capítulo 13 de Atos do Apóstolo. Eu vou ler somente alguns versículos, estarei entrando nessa narrativa, onde nós estaremos conhecendo a afirmação do ministério do apóstolo Paulo. Nós já vimos que o apóstolo Paulo agora, ele em viagem missionária, na companhia de Barnabé e Marcos, ele enfrenta um falso profeta, e esse falso profeta, ao resistir à presença do Espírito Santo, o apóstolo Paulo libera uma palavra profética sobre este falso profeta. Ele fica cego por algum tempo. A Bíblia não nos revela se o apóstolo orou por ele para que ele voltasse a enxergar, ou ele enxergou naturalmente. Mas a Bíblia nos revela que o apóstolo disse: você ficará por algum tempo sem ver, sem enxergar. Não disse que ele ficaria cego permanentemente. Agora nós queremos estudar o versículo 13 em diante, onde está escrito assim: tendo Paulo e seus companheiros navegado de Pafos, chegaram a Perge na Panfila. João, porém, apartando-se dele, voltou para Jerusalém. Mas eles passaram de Perge e chegaram a Antioquia da Pisídia, e entrando na sinagoga no dia de sábado, sentaram-se. Depois da leitura da lei dos profetas, o chefe da sinagoga mandaram dizer-lhe: irmãos, se tende algumas palavras de exortação ao povo, falai. Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. Muito bem, amados, somente esta leitura, a partir de agora nós estaremos conhecendo algo referente ao ministério, o crescimento do ministério do apóstolo Paulo. Vimos que o Espírito Santo manda que os irmãos escolhessem Paulo e Barnabé para um ministério específico. A Bíblia não menciona que o Espírito Santo tivesse mencionado o nome de Marcos para que fizesse parte desse trabalho ministerial. Mas Marcos pegou carona no ministério de Barnabé e de Paulo e viaja num trabalho missionário. Mas não era essa a vontade do Espírito Santo. Por isso, no meio da viagem, quando as lutas começam a surgir, Marcos não resiste e retorna, abandona a Paulo e a Barnabé e retorna para Jerusalém. São muitos missionários que assim fazem, amados. Missionários que estão empolgados por uma obra missionária, sai muitas vezes no campo missionário, semeando a palavra de Deus, anunciando o Evangelho, e muitas das vezes não era isso que o Espírito Santo estava preparando para esses homens, e eles não resistem à luta e retornam, muitas vezes envergonhado, cabisbaixo. A Bíblia não nos relata o que sucedeu com Marcos, porque ele abandonou um trabalho missionário. Vemos que que Paulo e Barnabé foram enviados pelo Espírito Santo
Paulo, Barnabé, depois da sua ordenança pelos irmãos em Antioquia, eles descem para a Selúcia e dali navega para Chipre. É isso que Atos do Apóstolo 13 e 4 nos mostra. Assim começaram os apóstolos sua primeira viagem missionária. Chipre era um dos lugares para onde os crentes tinham fugido, buscado refúgio, quando houve grande perseguição em Jerusalém. Por causa desta perseguição que se seguia, que foi logo acontecido após a morte de Estevão, foi de Chipre que alguns homens tinham viajado para Antioquia anunciando o Senhor Jesus, em Atos capítulo 11, verso 20. E o próprio Barnabé era natural de Chipre. Eis que Atos capítulo 4, verso 36 nos relata. E agora ele e Paulo, acompanhado por João Marcos, parente de Barnabé, visitava essa ilha. A mãe de Marco era uma convertida à religião cristã, e seu lar em Jerusalém era um abrigo para os discípulos. Ali estava sempre certo de ser bem-vindos os cristãos que buscavam refúgio para ocasião de repouso. Foi durante uma dessa visita dos apóstolos ao lar da mãe de Marcos que este próprio apóstolo Paulo propôs a Barnabé acompanhá-lo em sua viagem a ser também um missionário. Ele sentia o desejo de fazer a obra de Deus, a favor de Deus em seu coração. Isso que Marcos sentia em seu coração. Ele almejava devotar-se inteiramente à obra do ministério evangélico. Provavelmente por isso, ele foi aceito pelos dois apóstolos que estaria em trabalho missionário. Chegando a Salamina, os apóstolos anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E havendo atravessado a ilha até Pafo, acharam um certo judeu mágico, um falso profeta. E nós conhecemos a história, amados, que este falso judeu, esse falso profeta, ele procurou de toda maneira tirar a atenção do procônsul de Sérgio Paulo, que era o nome desse procurador-geral, né? Que era um homem prudente. Ele procurou tirar a atenção. E apóstolo Paulo, ele não permite que esse falso profeta continuasse mentindo para esse procurador-geral. Então, sabemos, amados, que sem luta, muitas vezes, nós não vencemos o maligno. Não é sem luta que Satanás permite ser o reino de Deus estabelecido na terra. Sabemos, amados, que a força do mal estão empenhado incessantemente em luta contra os instrumentos indicados para disseminar o evangelho. E esses poderes das trevas são especialmente ativos quando existe a verdade. Os poderes das trevas tentam apagar a verdade, tentam transformar a verdade em mentira, não querem que a verdade seja proclamada diante dos homens, não querem que homens de reputações e de genuína integridade venham se transformar em servo de Deus. Assim foi quando Sérgio Paulo, o procônsul de Chipre, estava ouvindo a mensagem do Evangelho. O próprio procônsul tinha solicitado a presença dos apóstolos para ser instruído na mensagem que possuía, e agora as forças do mal, operando por intermédio de Elimas, o encantador, procurava com malignas sugestões desviá-lo da fé.
e impedir assim o propósito de Deus. Dessa maneira sempre trabalha o inimigo, amados. O inimigo sempre tentam destruir a fé, levando a pessoa a cair na sua cilada, caindo para suas próprias destruição. O inimigo tenta ceifar vidas, levando para homens e mulheres para a influência do próprio mal, impedindo que homens e mulheres venham a ser transformados, ser convertido e possa prestar serviço na causa de Deus. Mas quando o obreiro é fiel ao Evangelho de Deus, ele sempre estará respaldado pela força do bem. Foi o que ocorreu. O apóstolo Paulo e Barnabé eram obreiro fiel ao Evangelho. E ele não precisa temer o fracasso, pois o seu privilégio a ser assistido com o poder do alto, a fim de se enfrentar cada ataque satânico, enfrentar cada inimigo que venha influenciado pela própria força do mal. Embora muitas vezes o inimigo da nossa alma tenha assediado cada um de nós, muitas vezes para nos levar a ter medo, para que venhamos muitas vezes a fraquejar na fé. Mas vemos aqui que Paulo teve a coragem de repreender aquele que por cujo intermédio o inimigo agia. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo estava cheio do Espírito Santo, e então Paulo fixa os olhos nele e diz diretamente ao espírito que estava operando através do falso profeta. Ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o pôr do sol por alguns tempos. Eu vos disse que não sabemos quanto tempo Elimas ficou cego. Não sabemos se ele recuperou a visão, pois a Bíblia não nos relata. E a Bíblia diz que no mesmo instante a escuridão, as trevas caíram sobre este falso profeta, e ele andava rodando, buscando a quem o guiasse pela mão. Então o próprio procônsul, vendo o que havia acontecido, ele creu, maravilhando na doutrina do Senhor. É isso que ocorreu em Atos capítulo 13, versículo de 9 a 12. Agora nós vemos, amados, que há um relato que após esse acontecimento, Paulo faz uma outra viagem. Nós vemos, amados, que o mágico tinha cerrado os olhos às evidências da verdade do Evangelho, e o Senhor, em justa indignação, fez com que seus olhos naturais se fechassem, que ele, na verdade, foi excluído à luz do dia. Essa cegueira não foi permanente, eu acredito que não, mas apenas por certo período. Porque o apóstolo Paulo diz: você ficará cego por algum tempo, a fim de que fosse advertido, para a fim de que ele viesse também ao arrependimento, para que ele se arrependesse, buscando o perdão de Deus a quem tão gravemente ofendera. A confusão em que assim foi lançada tornou de nenhum efeito em sua arte surtir contra a doutrina de Cristo. O fato de ter ele de andar aparpando em sua cegueira provou a todo que os milagres que o apóstolo havia realizado e que Elimas acusara de ser falso havia sido operado pelo próprio Deus, o Deus criador de todas as coisas. O procônsul convertido, ou seja, convencido da verdade, da doutrina ensinada pelo apóstolo, aceitou o evangelho. Elimas parece que não. Elimas não era homem de cultura, no entanto estava
capacitado para fazer a obra do próprio Satanás. Os que pregam a verdade de Deus encontrarão dificuldade muitas vezes, pois o próprio inimigo de Deus, ele é muito astucioso. Por muitas diferentes formas, ele tem tentado impedir o avanço do Evangelho para toda criatura. Algumas vezes, amados, será na pessoa de um falso mestre, mas na maioria delas por intermédio de homens ignorantes, a quem Satanás treina para tornar eficiente o instrumento para enganar as pessoas. É dever do próprio ministro de Cristo permanecer fiel em seu posto, no temor de Deus e na força do seu poder. Assim poderá ele pôr em confusão a hoste das trevas, as hostes de Satanás, e triunfar no nome do Senhor Jesus. Paulo e seus companheiros continuaram a viagem para Perge, na Panfila, e seu caminho era penoso, era dificultado por lutas, por momentos de solidão, por momentos de, muitas vezes, de tribulação, por momentos até de fome e sede. Eles encontraram dificuldade, passaram por privações e estavam cercados de perigo por todos os lados. Nas vilas e cidades por onde passava e ao longo das estradas desertas, estavam rodeados de perigos visíveis e invisíveis. Mas Paulo e Barnabé tinham aprendido a confiar no poder libertador de Deus. O coração dele estava cheio de fervente amor pelos pecadores. Como fiéis pastores na busca da ovelha perdida, não abrigavam os pensamentos de facilidade ou convivência própria, esquecendo-se de si mesmo, não fraquejava. Quando cansado, faminto ou frio passava, eles tinham em vista um único objetivo: a salvação dos que vagueavam distante do amor de Deus. Foi aqui que Marcos, desanimado por temor, invadido por um desânimo, hesitou por momento em seu próprio ministério, em propósito de consagrar-se de todo o coração à obra do Senhor. Poucas lutas que vieram sobre ele, vieram abatendo, e ele, pouco habituado a sacrifício, desanimou-se diante dos perigos, diante das privações no meio do caminho. Trabalhara com êxito sobre a circunstância favorável, mas agora, em meio à oposição e perigo que tantas vezes cercavam o missionário pioneiro, não suportou as dificuldades, não agiu como um bom soldado da cruz. Devia aprender ainda a enfrentar valorosamente os perigos, perseguições e adversidade. À medida que os apóstolos avançavam, encontrando dificuldade cada vez mais difícil, cada vez maiores, Marcos intimidava-se e, perdendo todo o ânimo, recusou-se a prosseguir, retornando a Jerusalém. Essa foi uma atitude como se estivesse desertando do próprio exército de Deus. Essa deserção fez com que Paulo julgasse por algum tempo desfavoravelmente a Marcos, não aceitando ele mais na sua companhia. Por outro lado, Barnabé se inclinava a perdoar, devido à sua inexperiência, ou seja, a inexperiência de Marco. Barnabé estava ansioso para que Marcos não abandonasse o ministério,
pois ele via qualidade que o habilitava para ser um útil obreiro de Cristo. Então, amados, nós veremos mais para frente que, muito tempo depois, a sua solicitude por Marco foi ricamente recompensada, pois o jovem se entregou sem reserva ao Senhor, e a tarefa de proclamar a mensagem do Evangelho em campos difíceis, sobre a bênção de Deus e a sábia orientação de Barnabé, ele se tornou um valoroso obreiro. Paulo se reconciliou mais tarde com Marcos, recebendo-o como colaborador, recomendando também aos Colossenses como sendo cooperador do reino de Deus, e como tendo para ele sido a própria consolação. Paulo reconhece que Marcos era um excelente cooperador e que havia auxiliado ele, consolando ele no ministério do Evangelho de Cristo. Não muito tempo antes de sua morte, Paulo tornou a falar de Marcos como se lhe sendo muito útil para o ministério. Em 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Depois da partida de Marcos, Paulo e Barnabé visitaram Antioquia da Pisídia, e no sábado eles entraram na sinagoga judaica e se assentaram. E depois da lição da lei dos profetas, porque era esse o objetivo dos judeus, sempre ler a leitura das leis dos profetas. Então, após a lição da leitura da lei dos profetas, lhe mandaram dizer os principais da sinagoga: varões e irmãos, se tende algumas palavras de consolação para o povo, falai. Convidado para falar, levantou-se Paulo, e pedindo silêncio com a mão, disse: varões israelitas e os que temeis a Deus, ouvi. Aqui, amados, nós vemos que ambos, Paulo e Barnabé, estavam na viagem missionária. Barnabé foi até então o líder de Paulo. Agora Paulo começa a assumir o seu próprio ministério, só deixando, parece, Barnabé para trás, pois veremos que somente Paulo se torna grande e Barnabé vai diminuindo. Seguiu-se então um maravilhoso discurso. Ele começou contando a história, a maneira como o Senhor havia tratado com os judeus desde o tempo de sua libertação do cativeiro, quando eles viviam no Egito, e como fora prometido um Salvador da semente de Davi. E ousadamente declarou que da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para salvar, para ser o Salvador de Israel, tendo primeiramente João, antes da vinda dele, pregado a todo o povo de Israel o batismo do arrependimento. Mas João, quando completava a carreira, disse: quem pensais vós que eu sou? Eu não sou o Cristo, mas eis que após mim vem aquele a quem não sou digno de desatar a parca dos pés. Assim, com poder, ele pregou a Jesus como Salvador, como sendo o Messias da profecia. Depois de haver feito essa declaração, disse Paulo: varões e irmãos, filhos da geração de Abraão, e os que dentre vós teme a Deus, a vós é enviado a palavra desta salvação, por não terem conhecido a este, o que habitava em Jerusalém. E os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes do profeta que se lê todos os sábados. Atos do Apóstolo, capítulo 13, do versículo 13 até o 27, amados. Paulo não hesitou em falar com clareza a verdade concernente à rejeição da salvação pelos dirigentes judaicos, e embora não conhecesse alguma causa da morte
pediram a Pilato que ele fosse morto, declarou o apóstolo. Havendo ele cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Atos do Apóstolo, capítulo 13, verso 28 a 31. Eu tenho pulado algum versículo, amados, para que vocês compreendam. E nós, diz o apóstolo, e nós vos anunciamos, continuou o apóstolo Paulo falando, que a promessa que foi feita aos pais, Deus cumpriu a nós, nos dando o seu Filho, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2, meu filho, eis tu, hoje te gerei, o que ressuscitara dos mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse assim aos santos e aos fiéis, a bênção de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz, não permitirá que o teu santo veja a corrupção, porque na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu e foi posto junto aos seus pais, e viu a corrupção, mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Atos do Apóstolo, capítulo 13, verso 32 a 37. Então, amados, tendo falado claramente do cumprimento de profecia, falando sobre aquilo que a profecia falava acerca do Messias, Paulo pregou-lhe o arrependimento e a remissão dos pecados, mediante os méritos de Jesus Cristo, o Salvador deles. Disse ele, seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se anuncia a remissão dos pecados, e de tudo o que é pela lei de Moisés não pudesse ser justificado, por ele, ou seja, pelo Senhor Jesus, vós sois justificado, porque se vocês passarem a crer. Atos do Apóstolo 13, 38 e 39. O Espírito de Deus acompanhou as palavras faladas e os corações foram tocados, e o apelo pelos apóstolos, as profecias do Antigo Testamento e a sua declaração de que ele havia sido cumprido no ministério de Jesus de Nazaré, levaram à convicção de muitas pessoas que suspiravam pelo advento do Messias prometido. As palavras de afirmação do apóstolo de que as boas novas, escritas no livro de Isaías 52:7, de salvação era para judeus e gentios igualmente, trouxeram esperança e alegria a todos que havia sido contado entre os filhos de Abraão, segundo a carne. E saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse dita as mesmas coisas. Então, amados, eu retornarei amanhã, dando continuidade, mostrando-vos o que ocorreu logo mais no outro sábado, quando os apóstolos voltam para ministrar a palavra de Deus. A Bíblia diz que, tendo finalmente a congregação se dispersa, muitos dos judeus e dos proselitos religiosos que tinham aceitado as boas novas que lhe foram apresentadas naquele dia, seguiram a Paulo e a Barnabé, os quais falaram-lhe e exortaram o que permanecesse na graça de Deus. Em Atos do Apóstolo, capítulo 13, verso 42 a 43. Então estarei dando continuidade a partir do versículo 42 e 43 amanhã, quando eu voltar com a ministração da palavra de Deus, se o Senhor, assim nosso Deus, permitir. Eu fiquei bastante tempo, amado, sem gravar,
o pedacinho do maná dos céus. Eu estava tendo algumas dificuldades, aliás, ainda tenho algumas dificuldades, mas não posso parar, amado. Eu tenho que gravar, porque o Senhor assim requer de cada um de nós. Que Deus vos abençoe abundantemente. Este, amado, é mais um pedacinho do maná dos céus que eu trago nesse dia de hoje. Eterno e soberano Deus, Deus de misericórdia, Deus de benignidade, que estas palavras, Pai, encontrem guarida na alma, no coração, na mente de cada irmão, de cada irmã. Esse é o desejo da minha alma, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu me consagro a Ti, consagro, Senhor, a minha voz, as minhas palavras, Pai, para que o Senhor possa trazer vida e estas palavras fluam na mente e na alma de cada irmão, de cada irmã, Pai. Este é o meu pedido, o desejo da minha alma, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém.